Graça e paz, boa noite a todos. Bom ter vocês aqui. Vamos iniciar dentro de alguns minutos a nossa live desta noite. E eu sei que o Senhor tem algo especial a tratar conosco neste momento. Que você possa se organizar para estar aqui e que juntos possamos refletir na palavra do nosso Deus. Convide amigos, convide a outras pessoas que possam estar junto conosco. Pode interagir, nós vamos estar neste momento aqui, onde juntos nós vamos aprendendo e onde o Senhor vai ministrando aos nossos corações. Amém? Vamos iniciar dentro de mais alguns minutinhos. Que você possa estar junto desse louvor, agradecendo a Deus, pedindo que Ele venha acalentar o seu coração nesta noite e que venha principalmente abrir o seu entendimento para aquilo que o Senhor deseja falar. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Perdão um pouquinho, por favor. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua presença neste lugar. Obrigado, Deus amado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para mais esta live, para que o seu nome seja glorificado em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que foi o Senhor quem separou este momento. Nós te damos graça por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Alguns amados aqui conosco já. Pastor Samuel Targino, bem-vindo. Bom ter o pastor aqui conosco, meu querido. Irmã Elvira, bem-vinda, minha amada, também conosco. Aleluia. Alguns amados eu já consigo visualizar, outros ainda não. Mas vamos iniciar dentro de mais alguns minutinhos. Aleluia. Se você tem algum pedido de oração, se você tem alguém que você gostaria de apresentar a Deus em oração nesta noite, eu te convido a repassar esse pedido aqui. Nós vamos também acrescentar a nossa lista de pedidos. Vamos orar juntos no final. Amém? E se você também já fez alguns pedidos e tem testemunhos para contar de algumas pessoas, eu quero que você poste também aqui. Bem-vinda também conosco, irmã Cida, bom ter você aqui, querida Soraya também, bom ter vocês aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar neste momento. Irmã Rita também conosco. Bem-vindo, minha amada. Paz. Mais uns minutinhos e vamos iniciar com uma oração. A nossa oração de todas as semanas de gratidão ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mas também a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos orar neste momento. Te convido a estar comigo neste momento em oração. Amém? Glória a Deus. Baixe a sua cabeça agora. Vamos nos colocar na presença do nosso Deus, glorificando o nome dele, agradecendo a ele, pedindo perdão pelos nossos pecados. Saudando também a irmã Helena aqui conosco, bem-vindo, minha amada. Vamos orar, queridos? Pai querido e amado, Deus poderoso, Deus bondoso, Deus de graça, de misericórdia, nós estamos aqui nesta noite por permissão do Senhor e somos gratos a Ti por isso, Pai. Obrigada, Senhor, pela Sua amável presença aqui. A Sua palavra diz que onde dois ou mais se reúnem, o Senhor se faz presente.
E nós cremos na presença do Senhor aqui, nós podemos sentir a presença do Senhor aqui. E onde cada um de nós se encontra, nós sabemos que estamos no mesmo espírito de oração. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha esquadrinhar o nosso coração nesta noite. Vê em nós, Senhor, aquilo que ainda precisa ser transformado por Ti, moldado, arrancado de nós. Espírito Santo de Deus, vem cumprir, Senhor, o Teu querer, os desejos do Seu coração na nossa vida. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo, opera nas nossas vidas aqui, segundo o Seu querer. Que os sonhos do Senhor se cumpram em cada um de nós para esta noite, que as revelações venham direto do Senhor para cada um de nós, porque nós precisamos do Senhor em todo tempo. E nós queremos neste momento glorificar o Teu nome por mais este momento, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Sua presença. Pai amado, fique à vontade no nosso meio. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Vai alcançando agora, Senhor, os lares de cada um, vai levantando, Senhor, as famílias, os casais, os filhos. Ó Deus, que haja uma mobilização dentro das famílias agora. Caia por terra todo nível de compromisso, Senhor. Tudo aquilo que se levante agora para distrair os Teus amados da presença do Senhor. Caia por terra agora toda distração, tudo aquilo que possa, Senhor, impedir o Teu agir. Mas que o Espírito Santo de Deus esquadrinhe os nossos corações. Vai visitando os lares agora, dos pais aos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos iniciar Gabriela, não estou conseguindo. Gabriela Barreiro. Amém. Gabriela Barreira Ferreira, pedindo oração. Ok, nós vamos anotar aqui. Eu não sei se é alguma situação de Covid. Ok, eu já vou colocar aqui no local. Eu nem na corrida. Gabriela Barreiro. Esse barquinho vai sair igual. Irmã Rita falando aqui da Val, que está se recuperando do Covid após 30 dias de internação. Foi um milagre, foi mesmo. Deus é maravilhoso. Obrigada a Deus e a todos que oraram juntos. Amém, graças a Deus. Bem-vinda Roberta aqui conosco também. Saudade de você, viu, minha amada? Beijo no coração de vocês, família querida. Fer também conosco, bem-vinda, viu? Deus abençoe. Saudade também. Graças a Deus. Nós vamos então nesta noite refletir um pouco sobre a religião que agrada a Deus. Será que nós temos refletido de fato daquilo que fazemos, se o nosso compromisso, se aquilo que fazemos agrada o coração de Deus? Se aquilo que temos feito tem identificado-se com aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Importante nós refletirmos sobre o que de fato Deus espera de nós como religião. Será que é a nossa religião que salva? Não, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, religião que agrada a Deus. E eu quero citar aqui o primeiro texto que está lá em Tiago 1,19. Quero ler para vocês, Tiago 1,19, que diz o seguinte: Sabeis isto, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha, que condição aí a palavra de Deus está nos colocando, que nós sejamos prontos para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. E essa palavra nos leva a refletir sobre o nosso comportamento diante das pessoas, sobre as nossas práticas diante das pessoas, porque nós falamos muito e ouvimos pouco. Quantas vezes nós falamos e quando o outro quer falar, nós entendemos que a palavra que nós falamos, aquilo que nós dizemos é mais importante do que o outro tem a dizer.
Nós temos dificuldade de parar para ouvir o nosso irmão. Às vezes alguém está falando conosco e nós atropelamos a fala do outro para entrar com a nossa fala. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos ser sábios nessa hora. Nós precisamos ser sábios nesse sentido. Ter todo o cuidado, ser prudente. Por quê? Que nós sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Tem mais um texto que eu quero citar ainda nessa lição. Existem tantos outros que a gente não consegue citar todos, mas os textos que a gente citou como textos chave da nossa lição. Está lá em Tiago 2:13. Tiago 2:13, que diz o seguinte. Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A palavra de Deus é muito clara aqui, quando diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Olha a importância de agirmos com misericórdia. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia e nós dependemos da misericórdia dele. A palavra dele diz que a cada manhã suas misericórdias se renovam sobre nós e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, somente Deus nos dá a sua misericórdia e perdoa os nossos pecados. Como nós precisamos refletir sobre isso. A misericórdia de Deus é importante sobre nós. Quando eu exerço misericórdia para com o outro, eu tenho mais facilidade de entender a grandeza da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque nessa mesma medida, nessa mesma proporção, eu preciso usar de misericórdia para com o meu irmão. Não podemos receber o perdão como um pagamento por perdoarmos ao outro. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Isso nos leva a entender o quê? Que o perdão ele precisa ser liberado todas as vezes que houver necessidade. Então, 70 vezes 7 é 490. Não quer dizer que é 490 vezes, mas todas as vezes que for necessário. Isso se estende, isso se abre para que eu entenda que o perdão deve vir sempre. Ah, mas às vezes eu não consigo perdoar, pastora. Foi algo muito sério que alguém fez para mim. Busque a ajuda de Deus. Mas o perdão precisa vir. Perdão é uma decisão. Lembre-se disso. Eu decido perdoar. Quando nós retemos o perdão dos outros, depois de termos recebido o perdão de Deus, nós mostramos que não apreciamos a misericórdia de Deus ao nosso favor. Olha bem, quando nós retemos o perdão, ou melhor, quando nós retemos o perdão dos outros, quando nós deixamos de perdoar ao outro, nós também mostramos que não apreciamos a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E o perdão de Deus, ele vem sobre nós todas as vezes que nós pedimos, todas as vezes que nos rendemos a Deus, todas as vezes que nos arrependemos dos nossos pecados, como a palavra dele diz, que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos exercitar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Bem-vinda também, Manícia, paz querida, saudade. Grande abraço, viu? Tomando aqui então a nossa lição que estamos hoje tratando sobre a religião que agrada a Deus. Que na realidade são práticas que faz diferença na vida do cristão. E tem aqui um estudioso que cita sobre a grande comissão. Ele fala do grande perigo, das dramáticas consequências de alguém ser cristão sem ser um discípulo de Jesus. Como ser cristão sem ser um discípulo de Jesus? Nós estávamos falando hoje sobre a prática cristã hoje à tarde num café. E para que a gente possa refletir sobre isso.
O que é de fato ser cristão? Será que ser cristão é ir à igreja? Será que ser cristão é não perder nenhum culto? Será que ser cristão é frequentar uma igreja simplesmente? Não. Ser cristão vai muito além disso. É um conjunto de coisas reunidas que agrada o coração de Deus. Isso envolve muitas práticas, envolve o nosso caráter, nosso comportamento como um todo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem dentre os cristãos de hoje é um discípulo de Jesus? Os discípulos de Jesus são pessoas que não apenas adotam, professam as suas ideias, mas que aplicam isso, que colocam em prática isso na sua vida, na vida do reino de Deus, que compreende a importância de servir ao reino de Deus. O discípulo é alguém que se torna semelhante a Cristo. E é isso que o Senhor espera de nós, essa semelhança a Ele. Tanto no caráter, como eu acabei de dizer, quanto na conduta, quanto nos nossos comportamentos. Em Mateus 10, 25 diz: basta aos discípulos ser como o seu mestre. Olha lá, basta. Então, buscar a presença do Senhor em todo o tempo e nos assemelharmos o máximo possível ao nosso mestre. É isso que o Senhor espera de nós, quando Ele diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Isso é o mais importante para nós. É aquilo que Deus de fato espera de nós. Que a referência dele venha sobre a nossa vida, transformando o nosso caráter, moldando o nosso interior e que nos traga essa semelhança cada dia mais intensa na nossa vida. Não devemos confundir a falsa religiosidade com a religião que agrada a Deus. Existe grande diferença. E Tiago nos exorta aqui ao perigo da pessoa que se engana quanto à sua própria espiritualidade. Ou seja, o texto de Tiago 1,26, ele diz, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1,22, perdão. Tiago 1,26 diz, enganando o vosso próprio coração. Alguns se enganam, achando que já estão salvos, mas não são. Outros se acham muito espirituais, mas são carnais. Algumas coisas em nós, algumas práticas na nossa vida, nos leva a identificar o papel do Senhor nas nossas vidas. O que é que acontece com o Senhor em nós? Qual é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que muda o nosso interior, que transforma o nosso caráter? Então, essa citação aqui, muitos se sentem salvos e não são, outros que se dizem tão espirituais e na realidade são carnais. Mas como assim, pastora? Tão espirituais e são carnais? Nós vamos falar sobre isso nessa lição. Será que nós somos tudo aquilo que falamos? Será que tudo aquilo que falamos representa-nos realmente? Tiago apresenta a religião que agrada a Deus, a religião que Deus aceita como pura e sem defeito. É aquela que adora o Pai, mas que serve aos irmãos. Vamos ver aqui alguns pontos que eu quero citar com vocês aqui, da religião que agrada a Deus. O primeiro é aquela que fala pouco e ouve mais. Tiago 1,19, que eu acabei de dizer, diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, prudência no falar, são marcas de espiritualidade. Por quê? Porque nós falamos, como eu iniciei hoje essa live, nós falamos muito. Bem-vinda também, Wanda Duarte, conosco. Bom ter você aqui, minha amada. Nós falamos muito, mas no momento em que precisamos ouvir o outro, nós temos dificuldade de parar para ouvir. E é muito importante aprender a ouvir o outro, porque isso demonstra atenção, mas é ouvir de fato, é olhar no olho, é não ficar falando no celular, dando atenção para o outro, mas é parar
para dedicar o tempo a ouvir o outro. Porque às vezes o outro só quer compartilhar uma situação, só quer compartilhar um fato, que ele não está bem, que ele precisa desabafar com alguém. Então é muito importante. Apesar de termos 2 ouvidos e apenas uma boca, nós normalmente falamos muito e ouvimos pouco. Que Deus venha nos mudando, moldando a nossa vida, arrancando de nós ainda aquilo que não está bem. Nós sabemos que todos os dias tem coisa para ser mudada na nossa vida. E aqui nesse texto, o Senhor nos alerta para isso. Aprender a ouvir, falar menos e ouvir mais. Há muitas recomendações sobre o perigo de falar muito. Há muitos textos que a Bíblia cita, como Provérbios 10, 19, 15, 1, 17, 27 e 28. Jesus disse que seremos julgados e responsabilizados por aquilo que falamos. Responsabilizados e julgados. Olha só, amados, amadas e amados que estão conosco. Olha só a preocupação que nós devemos ter. Silvana Dias, bem-vinda, minha querida, aqui conosco. Bom ter você aqui. Nós seremos julgados e responsabilizados por tudo aquilo que nós falamos. Precisamos nos preocupar com isso. Vamos dar conta de Deus, tudo aquilo que nós falamos. Tem um texto, Mateus 12, 36, 37, que diz: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por aquilo que nós falarmos, nós recebemos de Deus a aprovação ou a condenação. Então, olha a importância de cuidarmos das nossas palavras. Palavras em excesso geralmente vêm acompanhadas de um espírito irado e raivoso. Um homem irado, ele fala muito e de forma inconsequente. Ele fala muito e sem pensar, ele não tem tempo para refletir naquilo que ele vai falar. Então, devemos ter todo um cuidado com a fala. Tiago reforça ainda, lá no texto de Tiago 1,20, quando ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Certamente não é o que o Senhor espera de nós, que nos iremos. A ira descontrolada é uma obra da carne. Quando eu perco o controle emocional, quando eu começo a falar muito, quando eu começo a agir usando de palavras ofensivas, palavras sem reflexão antes de falar, isso tudo gera uma situação descontrolada e a carne começa a tomar conta da situação. Bem-vindo, pastor Samuel Valério, aqui conosco. Bem-vindo, pastor, um grande abraço. Tiago, Nayara também conosco, bem-vinda, que eu ainda não consigo visualizar todos aqui. Pastora Francisca também conosco, bem-vinda, minha amada. Ainda falando um pouco mais, Tiago nos diz, resumindo tudo isso: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Às vezes esse espírito de religiosidade invade o coração do povo de Deus. Como eu iniciei nessa live hoje, muitas pessoas que ainda não estavam comigo, mas o fato de estarmos dentro de uma igreja, de frequentarmos o culto, não nos dá nenhuma segurança diante de Deus se nós temos práticas que ainda são dominadas pela carne. Bem-vinda também, Patrícia Milena, aqui conosco. Grande abraço, viu, minha amada? Então, todas essas práticas que nós temos nos leva a trazer para a nossa vida, de fato, a referência de Cristo que muda, que transforma, que consegue arrancar de nós aquilo que não é bom, aquilo que precisa ser mudado. E a ira descontrolada é uma obra da carne. Por quê? Porque a carne começa a dominar, ela abre portas.
E uma porta aberta certamente é a oportunidade para o inimigo entrar. Em todos os momentos. Ele encontra espaço. Ele encontra oportunidade naquilo que fazemos para ele se sentir à vontade em agir nas nossas vidas e através delas. Tiago resume esse tema da seguinte maneira: que o nosso coração realmente não seja enganado através de práticas vãs, através do descontrole das nossas línguas. A religião daquele que não controla a sua língua é vã, é vazia, é inútil, é infrutífera. Aquele que não controla a sua língua certamente não consegue frutificar, não consegue produzir frutos. Por quê? Porque está doente, porque está vivendo segundo a carne, porque está falando desenfreadamente, porque não tem controle nas suas palavras, porque não é o Espírito Santo quem conduz as suas falas. Tudo isso vai fazendo diferença, vai acrescentando lixo às nossas vidas, portas sendo abertas. Segundo ponto que eu quero citar, ainda com a religião que agrada a Deus, aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. E Tiago dá uma ênfase aqui quando ele fala do segredo da bênção de Deus, não é de ouvir a palavra. Não é de ouvir a palavra. Mais importante que ouvir é praticar. Claro que a fé vem pelo ouvir, mas não adianta eu me encher da palavra de Deus se eu não viver aquilo que eu ouço. Eu preciso começar a praticar. Sarinha também, um beijo para você, viu, minha lindeza? Um beijo grande da pastora para você, viu? Então, mais importante que ouvir a palavra é praticar a palavra. A palavra de Deus precisa estar naquilo que fazemos, em todos os nossos feitos. Aqui em Tiago 1:21 ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela tem que vir para a nossa vida de um modo que ela consiga ter efeito dentro de nós, consiga produzir mudança na nossa vida, consiga nos renovar, consiga nos restaurar, consiga acrescentar a cada um de nós. Essa é a grande diferença, é a prática dela, porque eu ouço e começo a praticar. Eu ouço e começo a viver essa palavra. E é isso que o Senhor deseja de nós. A palavra de Deus, um ponto, eu quero citar agora os 4 subpontos. Madalena Morim também conosco, um grande abraço, minha amada. 4 subpontos que eu quero citar. O primeiro, a palavra de Deus gera vidas. Ela é uma semente no reino de Deus. E o coração do homem é o solo. Isso é muito importante. Como é que está o solo que vai receber essa palavra? Para nós recebermos bem a palavra de Deus, é preciso que estejamos abertos. Que quando essa semente caia, ela caia num solo fértil. Ela consiga produzir, ela consiga frutificar. Então a palavra de Deus precisa encontrar no coração do homem um solo fértil, um solo receptivo, um solo produtivo. Foi pela palavra que fomos gerados e regenerados e transformados e renovados e somos alimentados em todo o tempo por ela. Essa palavra que nos gerou, ela está implantada, enxertada em nós e deve ser praticada em todo o tempo. Tem um texto ainda em Tiago 1:22 que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que a palavra de Deus está nos dizendo com clareza: praticante, não adianta ouvir se eu não praticar. Eu preciso viver aquilo que eu vou transmitir para o outro. Por quê? Nós precisamos ser um multiplicador da palavra de Deus. Mas para isso, eu preciso receber essa palavra. Eu preciso absorver essa palavra na minha vida. E aí sim,
eu vou ter certamente propriedade para falar de algo que está causando efeito em mim, que está transformando o meu interior, que está tirando de mim aquilo que é ruim, que eu possa apresentar Jesus ao outro falando de algo que eu tenho experimentado na minha vida. Precisamos meditar na Bíblia de dia e de noite para sermos vitalizados, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de morte. Nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. É ela que nos renova, é esse alimento que nos enche a cada dia, que transforma o nosso interior, que alimenta o nosso espírito. Às vezes nós nos preocupamos tanto em alimentar o nosso físico, a carne. Eu estou com fome, eu vou lá e como. Aí eu estou com fome de novo, eu vou lá e como. Quantas vezes por dia nós temos fome das coisas espirituais? Quantas vezes ao dia nós nos preocupamos em alimentar o nosso espírito? Quantas vezes nós paramos para refletir: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, vem comigo agora. Senhor, fica comigo aqui. Senhor, me enche de esperança, de renovo neste momento. Que certamente precisa haver mais em nós a preocupação em alimentar o nosso espírito do que o nosso físico. Porque às vezes nós vamos enchendo tanto o nosso físico que o nosso espírito vai se fragilizando. Nós vamos gastando tanto do nosso tempo com o nosso físico que o nosso espírito vai se esvaziando das coisas espirituais, das coisas do alto, daquilo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor é em todo o tempo, onde eu estiver. Deus, vem comigo, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma palavra agora. Senhor, eu preciso do seu toque. Senhor, eu preciso do seu renovo. Me segura, me sustenta. É isso que o Senhor quer de nós, que nós declaremos essa dependência nele. Ele é o nosso socorro presente, a palavra diz isso. O Senhor é o nosso socorro presente em tempo de tribulação. Que o Senhor seja a companhia mais importante na nossa vida, 24 horas do dia, onde entrarmos ou sairmos, que Ele se faça presente e que Ele sinta prazer em estar conosco. Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, é aquilo que Ele realmente consegue dizer: eu me agrado de você. Amém? Graças a Deus. E a palavra diz mais, continuando aí, Jeremias 17:8. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A palavra é vida no deserto. Não importa o que você esteja passando, mas a palavra de Deus é vida, porque Ele é vida. A palavra não perde jamais o seu efeito, ela é viva e eficaz. Ela própria é quem define isso, que ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus não perde o seu efeito, que nós possamos nos achegarmos sempre à corrente de água, à fonte de água da vida, que é o nosso Pai. Ele é aquele que sacia a nossa sede, aquele que traz sustento ao nosso espírito, que nos fortalece em todo o tempo. A palavra é vida no deserto. Amém? O segundo subtítulo: a palavra de Deus produz santificação. Tem um texto aqui de João 15:3, que diz: a palavra de Deus é também uma água purificadora, quando Jesus disse, agora sim, João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, assim, Jesus tem falado da sua palavra. A mensagem que ele tem para nós é de purificar as nossas vidas. E ele acredita que quanto mais nós busquemos a sua palavra, mais limpo estaremos. Portanto, nos alimentemos da palavra para sermos purificados pelo Senhor. E ainda em Efésios 5:26, o crente e a igreja
são santificados pela palavra e purificados pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que nos santifica, a palavra de Deus é que nos purifica. Jesus fala que o ouvir e o praticar da palavra dá estabilidade nas provações e tentações. Exatamente, ouvir e praticar a palavra nos dá estabilidade, nos dá base, nos dá alicerce, nos fortalece nos momentos difíceis, nos motiva, nos ajuda a livrar daquilo que tem nos tentado muitas vezes, que tem procurado envolver as nossas vidas com os nossos próprios desejos, com a carnalidade, com o ego. Então, a busca da palavra, ela certamente traz estabilidade nas provações e nas tentações. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. A diferença de uma casa edificada sobre a rocha é aquela que o vento bate, é aquela que parece que vai arrancar tudo esse vento, ele vem com muita fúria, as dificuldades vêm com muita grandeza e parece que vai nos destruir, parece que vai nos derrubar, tenta nos balançar, tenta nos arrancar do chão, do solo, da raiz fortalecida, arraigada ali na presença de Deus, mas ele só tenta, não consegue, porque aquele que tem Jesus tem passado por provas, mas tem se mantido de pé. A palavra de Deus tem nos sustentado, tem a presença dele, tem nos fortalecido. A vida cristã é como encarar uma tempestade, exatamente isso. É estar numa tempestade, é escapar de uma tempestade. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa caminhada na fé vai nos capacitando a enfrentar as tempestades. Eu me lembro que no começo da minha caminhada na fé, quando eu vencia uma batalha, eu ficava muito feliz, falava, glória a Deus, pastor, consegui a vitória, aleluia. E ele falava assim, não se preocupe, Deus está nos adestrando, nos capacitando. Por quê? Porque a cada prova nós somos forjados mais, nós somos mais fortalecidos e Deus vai nos preparando para enfrentar novas batalhas. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais nós aprendemos, mais precisamos estar vigilantes, porque somos fortalecidos pelo poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é preciso que as batalhas que nós vivemos, nós sejamos fortalecidos pela presença do Senhor, que nós busquemos nele essa força, porque o nosso caráter vai sendo forjado para enfrentarmos novas barreiras, novos gigantes que serão derrotados. Nós vamos adquirindo experiências, nós vamos sendo fortalecidos, moldados, amadurecidos pelo poder de Deus. A vida cristã é dessa forma. É encarar uma tempestade, é passar por uma tempestade, mas é lá na frente receber a vitória no nome de Jesus. Amém? Há várias forças que tentam derrubar o crente espiritualmente. Somente aqueles que estão firmados na palavra de Deus conseguem resistir. Nós sabemos de quantas provas nós passamos, quantas dificuldades nós vivemos, quantos gigantes se levantam e derrotamos a cada dia nas nossas vidas. Mas quando somos respaldados pelo poder de Deus, certamente nós resistimos aos dias maus. Até porque o Senhor nunca nos disse que aquele que tinha Ele não teria mais aflições. Não, a palavra dele diz, no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Então o Senhor está dizendo, eu venci o mundo por vocês, e vocês vão vencer também os obstáculos e as aflições. A maior recompensa de uma vida bem construída é a estabilidade espiritual
Então, o que é estabilidade espiritual para você? O que você entende como estar numa fase de estabilidade? Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ter estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade financeira, a estabilidade espiritual também. É realmente ter o Senhor como prioridade na nossa vida, as coisas dele como prioridade, o querer dele como prioridade, é ouvir a voz de Deus atentamente e obedecer, como a palavra dele diz. Então, a estabilidade espiritual que o Salmo 119, 105 cita lá, nós devemos estar alinhados com a presença do Senhor, próximo dele, em santidade, onde nós podemos falar e ele estará respondendo, ou ele fala aos nossos ouvidos e nós identificamos que é ele falando. Por quê? Porque eu ouço muito a voz de Deus, então eu já conheço a voz do meu Deus. É importante. Quando nós conhecemos a voz dos amigos, nós identificamos no telefone, é porque nós ouvimos muito. E a voz de Deus? Há essa estabilidade espiritual na nossa vida ao ponto de identificarmos a fala do Senhor em nós. Aquilo que o Senhor está nos dizendo é Deus falando, é a voz de Deus, eu tenho certeza, conheço quando Deus fala comigo. Muito importante, né? Identificar isso. E o quarto e último subtítulo, a palavra de Deus é fonte de felicidade. A palavra de Deus é a lei perfeita, é a lei da liberdade. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, operoso praticante, esses serão bem-aventurados no que realizar. Eu não sei se você tem acesso aí à sua palavra, mas eu quero pedir, saudando também a irmã Edna Risse conosco. Boa noite, querida. Bom ter você aqui, viu, minha amada? Mas eu quero convidar você a repetir comigo aí onde você estiver. Esse texto de Tiago 1, 25. Que você repita comigo agora esse texto de Tiago 1, 25. Nós vamos ler agora. A palavra de Deus é a lei perfeita. Eu estou dando um tempo para você repetir. E a lei da liberdade. Agora. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! Diga assim onde você está: eu sou bem-aventurado. Em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Tiago 1,25. Tiago faz uma comparação entre a pessoa que ouve e não pratica a palavra com aquela que ouve e pratica a palavra. A grande diferença de Deus operar onde a palavra dele é praticada. O primeiro ouve, vê e se esquece do que viu. Mas o segundo ouve, considera atentamente, persevera e começa a colocar em prática aquilo que ouviu. E o primeiro engana-se a si mesmo, mas o segundo é feliz em tudo aquilo que realiza. E como a gente disse no início, eu até citei aqui, o importante não é só ouvir, mas é ouvir e praticar. Amém? E só para encerrarmos agora. Quando obedecemos e praticamos a palavra de Deus, experimentamos restauração espiritual. Obedecemos e praticamos, somos restaurados espiritualmente. E libertos, claro. Jesus disse-vos lá em João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu vou conhecer a verdade quando eu permaneço na palavra, quando eu conheço a palavra. Ela é a verdade. Ela é a palavra, ela é vida, ela é eficaz. Ela tem o seu efeito contínuo em nós. Então, quando eu permaneço na palavra de Deus, certamente eu vou conhecer essa verdade e vou ser liberto através dessa verdade, através desta palavra. Amém? Graças a Deus. Nós encerramos essa lição por aqui, ela não é concluída aqui. Nós temos ainda a segunda parte dela, que ficou para a próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira estaremos concretizando, concluindo essa lição. Ainda há grandes coisas para tratarmos através dessa palavra. Amém? Que você possa estar conosco também na próxima quarta-feira para juntos refletirmos mais um pouco sobre essa palavra. Não sei se teve algum comentário de alguém que acrescentou. Amém, irmã Rita, é verdade, que sejamos cristãos gentis. Amém, glória a Deus. Mais alguém, algum pedido de oração? Então nós vamos passar neste momento para a nossa lista de oração. Tem uma caneta aí, por favor? Aqui. Tem algumas pessoas que a gente está sem um resultado aqui nessas orações, tá bom? Quero pedir que você esteja atento. Se você fez algum pedido de oração por alguém, por favor, nos dê um retorno depois para nós sabermos como é que estão essas pessoas, quais as situações dessa pessoa. A minha prima Lenira também está aqui, Edmar, bom ter você aqui, viu? Estava sentindo falta de você nas nossas lives, viu, minha amada? Beijo. Pedidos de oração para as pessoas em tratamento de câncer. Silvia, Antônio, Maria de Fátima, Carlos Alberto, Sandra, Letícia, Iracema, Jai, Rose, Sônia e Gabriela Barreiro. Casais Isaú e Maria, que estão com algumas dificuldades de relacionamento. Aqui também a Milena. É a Milena. Milena também aqui conosco. E Bruna, Lúcia, Isabel também pedindo oração pelo relacionamento, pelo casamento, que o Senhor possa estar visitando a todos esses queridos casais, que Deus possa alcançar. Ok. O João, o Celso, a Lia, o Léo, o Rogério, o Júnior e também o Maurício por enfermidades, a avó Luzia e a avó Ana, também que Deus esteja renovando a saúde. Amém. O Oscar, tô anotando aqui, o Oscar, a irmã Helena, a Lenira, né, minha prima, que Deus esteja também tomando a saúde dela, restaurando os seus pulmões, vias respiratórias, a irmã Helena pela vida espiritual. Hoje eu tô com secretários eficientes aqui, hein? A Terezinha, que está ainda em tratamento por um AVC, a Benedita faleceu hoje, que Deus esteja confortando os familiares dessa amada, uma pessoa muito querida, de muitos anos que a gente conhece, que Deus fortaleça todos os familiares nesse momento, trazendo conforto a esses corações. Irmã Edna aqui no testemunho, agradecendo pela Stephanie, graças a Deus, já está trabalhando, amém, aleluia, glória a Deus. Então já estou tirando ela daqui da nossa lista hoje, bênção, amém, glória a Deus. Adriele e João, um casal muito querido também, com dependência química, que Deus esteja restaurando. Antônio também, que Deus esteja tomando ele com dependência química, que Deus esteja restaurando, curando, libertando. Pastor Paulo Dêmico também, que passou por uma cirurgia da vista, precisando de oração. A Val, doutora Val, que Deus esteja também tomando a vida dela.
A Zilá também, esposa do pastor Mário, que Deus esteja tomando a vida dela. Pastor Adriano, que Deus esteja alcançando também, renovando a sua vida. O Maurício, a Lúcia, a pastora Ana, que Deus esteja tomando também a vida dela. Irmã Edna também, que Deus esteja alcançando a sua família, guardando a cada um. A Cristina, que sofreu uma queda, teve um problema sério nas vértebras, na coluna, que Deus esteja restaurando a saúde dessa querida. Tem mais alguém aqui na nossa lista? Não é, Edna? Eu já falei demais. Vamos então aqui, agora a nossa lista de Covid. Na nossa lista de Covid nós temos também algumas pessoas dessa semana que não estavam. Temos o César, temos o Luiz, a Val, estão em recuperação ainda, graças a Deus, mas estão se recuperando. Pastor Alexandre também se recuperando bem. Pastor Marcos ainda também em recuperação. A Odete, que teve alta, glória a Deus por isso, está em recuperação. Também é uma pessoa querida de muitos anos que a gente conhece. Teve alta do Covid, passou também pelo vale da sombra da morte, mas glória a Deus que Deus restaurou. A Luzia, a irmã Luzia, que é lá de Jundiaí, da igreja do pastor Samuel, que Deus esteja tomando também a vida dela. A Ana, que também precisa de oração. Pastores Fábio e Gilca, Manuela e Ana Esther, também em recuperação do Covid. A Cidinha, também em recuperação. João Batista, também precisa de oração, está entubado. José Francisco, que também está entubado. Amém, queridos? Que Deus esteja visitando a cada uma dessas vidas. Vamos orar neste momento. Eu te convido a baixar a sua cabeça e estar junto comigo, intercedendo por cada um desses pedidos de oração. Senhor Deus, nós entramos aqui diante da sua presença neste momento, Pai, em mais um momento de oração, neste momento de intercessão, Senhor, por essas vidas, por cada um desses pedidos aqui, Pai. Nós rogamos a Ti, Senhor, por estarmos aqui juntos, porque a sua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui nesse grupo, com várias pessoas intercedendo e clamando e profetizando. Nós queremos apresentar diante do Senhor a cada uma dessas vidas, a cada necessidade, meu Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um que está enfermo aqui. Seja qualquer tipo de enfermidade, enfermidade física, enfermidade espiritual, ó Deus, relacionamento, dependência química, meu Deus, alguns que esperam ainda o diagnóstico. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a sua mão venha tocar nessas vidas agora, que o Senhor venha alcançando a cada um, meu Deus, que o Senhor venha derramando cura sobre estas vidas, que a misericórdia do Senhor venha sendo derramada sobre cada um, renovando, Pai, curando, restaurando, operando o milagre do Senhor sobre cada vida. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, pelo Teu socorro. Há muitas pessoas passando por grandes dores e grandes provas, em tratamentos com quimioterapia, radioterapia. Há grandes situações aqui que nós não entendemos e não experimentamos a proporção dessa dor, mas o Senhor conhece, meu Deus. Tem misericórdia dessas vidas, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada uma dessas vidas agora, Pai. Que o Senhor venha derramando o Teu bálsamo sarador sobre elas, aleluia. Que o Senhor venha derramando a unção de cura sobre essas pessoas agora. Que o Espírito Santo de Deus venha visitando a cada um, renovando as forças, meu Deus. Não deixa que eles desistam de lutar, Senhor. Que eles perseverem, sim, na fé. Que a sua presença faça toda a diferença na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te peço, Deus poderoso, sê com eles, meu Pai. Oh Deus, eu te peço também por cada um desses queridos que estão conosco. Visita os lares de cada um, visita os familiares.
Quantos que estão aqui conosco que estão enfermos nesta noite. Que o Senhor venha alcançar as vidas, tocando, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazendo ânimo, renovando as forças. Porque independente daquilo que estamos vivendo, o Senhor continua sendo Deus, tendo controle sobre todas as coisas. Nós colocamos cada um nas tuas mãos agora. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre os lares de cada um desses queridos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre cada família, do Pai ao Filho, que o Senhor possa visitá-los agora. Deus poderoso, oramos ainda, Senhor, pela nossa nação. Pai, nós não sabemos tudo aquilo que está sendo planejado, tudo aquilo que está sendo decidido, tudo aquilo que o homem está planejando. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. E eu te peço, meu Deus, toma a direção da nossa nação. Toma o controle da nossa nação. Senhor, a sua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos esta noite, mais uma vez, que o Senhor é o Senhor do Brasil. O Senhor é o Senhor do Brasil. O Senhor é o Senhor do Brasil. Cura a nossa nação, ó Deus. Cura a nossa nação desse vírus, do Covid. Nós, em nome de Jesus, anulamos toda a força desse vírus. Toda a força, Senhor, desta variante que está se levantando, caia por terra em nome de Jesus. Que a misericórdia do Senhor alcance agora aqueles que já estão contaminados. Ó Pai, em nome de Jesus, traz cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora também, meu Deus, pela política na nossa nação, pela situação do nosso país, a situação política que tem tocado nas vidas, que tem fragilizado o povo brasileiro. Ó Deus, que o homem tenha o coração nas vidas e não no financeiro, e não na fama, e não no seu querer próprio, e não no seu eu, mas em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor venha sobre cada um dos governantes agora. Ó Deus, cumpre a sua vontade, Senhor. O Senhor é Deus de justiça, o Senhor é Deus de misericórdia. Senhor, move as águas sobre a nossa nação. Move as águas, Senhor. Muda a história do nosso país, Pai. Ó Deus, que haja um despertar sobrenatural. Aviva os corações desses governantes. Tira o eu do meio de tudo isso. Tira o ego, mas que o Espírito Santo venha enchendo os corações. Derrama, Senhor, esta unção. Unção de amor, unção de misericórdia, unção de doação pelo outro, Pai. Ajuda, Senhor, o nosso país. Governa, Senhor, o nosso país. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mari também aqui conosco, minha aluna querida. Um beijo no coração, viu? Deus abençoe você. Eu quero dizer para vocês que nós estamos nos nossos cultos presenciais somente aos domingos por enquanto, às 9 horas da manhã, na nossa igreja lá no Copperlotes, na rua Aurora Frediano de Camargo, 180, no bairro Copperlotes, domingo, às 9 da manhã. Você é nosso convidado, com todos os cuidados do protocolo, mas faça-nos uma visita, será um prazer receber você ali. E estamos com as nossas lives às quartas-feiras, que também essa palavra é publicada no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, nosso canal do YouTube Pastores Odila e Juarez. Você pode entrar ali, todas as palavras são publicadas ali, inclusive de todo o tempo de pandemia, todas as palavras para casais, todas as palavras de estudo bíblico, os cultos estão sendo publicados ali. Mas busque em Deus força e volte para a casa do Senhor. É um tempo de retornarmos. Precisamos lutar juntos, queridos. Precisamos agora limpar as nossas armaduras e nos levantarmos em oração. Amém? Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco. Até a próxima quarta, em nome de Jesus.